Olá galera, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha pequenininha de algum conceito importante de sociologia? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um conceito de Max Weber, que é um dos pais da sociologia. Lembra? Vou sempre falar aqui dele sempre. A gente já viu em um outro vídeo que os pais da sociologia são Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim. Vou falar sobre um conceito específico da teoria sociológica de Max Weber, tá? E o conceito é ação social. Lembra quando eu falei que, na verdade, o estudo, na verdade, não é sociologia, é ciências sociais, que engloba sociologia, ciência política e antropologia, não é isso? Como é uma ciência, ela tem que ter um objeto de estudo, né? Então, se esses pais da sociologia estavam começando a pensar uma teoria sociológica, eles tiveram que determinar qual é o objeto de estudo, né? Então, para Durkheim, eu já fiz um videozinho, ainda vou falar muito mais sobre isso. É um fato social, o fato social é um objeto de estudo, né? Na teoria sociológica de Durkheim. Estamos falando hoje de Weber. Teoria sociológica de Weber, o conceito importantíssimo é o de ação social. E aí, olha só que interessante. A ação social é uma ação que ela é desempenhada pelos indivíduos. Então, na teoria sociológica de Weber, ação social é um conceito de Max Weber. Na teoria sociológica de Weber, é importante a gente entender o significado que é dado pelos indivíduos de uma sociedade para as suas ações. Isso se chama ação social. Vou ler aqui para ficar nítido, tá? Mas eu vou continuar explicando. Ação social para Weber é qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que, no entanto, possui um sentido determinado por este mesmo sujeito, tá? Então não é qualquer ação que é uma ação social, é uma ação que tenha um significado para quem realiza a ação. E aí ele continua, bom, quer dizer, isso para ele é o principal objeto de estudo das ciências sociais, beleza? Aí ele observa que a ação social, ela pode ser classificada em 4 tipos, tá? Ação social com um objetivo relacionada a um fim, tá? Que é quando o indivíduo tem um objetivo a ser alcançado com aquela ação. A ação social pode ser relacionada a valores. E aí, valores, não estou falando de valores monetários, estou falando de valores intangíveis, tá? Que não são palpáveis. Então, valores morais, convicções pessoais. Isso é um tipo de ação social. Ela pode ser do tipo tradicional, que são hábitos que são passados de geração em geração. Não é isso? É uma tradição. E ela também ela pode ser chamada de ação afetiva ou ação do tipo emocional, que é baseada nas emoções dos indivíduos, tá? Então, existem 4 tipos de ação social. O que é uma ação social? É a ação que tem como significado algo que é dado por alguém que realiza a ação. Então, antes da gente observar, eu vou fazer um videozinho só para falar sobre os 4 tipos de ação social. Agora eu estou falando só sobre ação social. O que a gente tem que entender? A sociologia de Weber, ela tenta compreender a sociedade ao compreender o significado que os indivíduos colocam em suas ações, que é o objeto de estudo da teoria clássica de Weber, a ação social. É engraçado porque as pessoas às vezes fazem uma confusão. O termo é ação social, mas na verdade a ação, num primeiro momento, é individual, que vai ter um impacto na sociedade. Porque na verdade, o que ele está tentando compreender? A maneira como os indivíduos se comunicam. E qual é o símbolo, qual é o significado que é dado pelo autor da ação, que na verdade vai impactar o funcionamento da sociedade. Então, na sociologia clássica de Weber, entender o significado que os indivíduos dão às suas ações é fundamental para entender o funcionamento do todo. A gente poderia falar de uma maneira bem simples que, na teoria sociológica de Weber,
o papel dos indivíduos, o papel da compreensão do significado da ação dos indivíduos é fundamental para compreender o todo, tá? Então, conceito de ação social é um conceito que está diretamente atrelado a como que o indivíduo que age, o que ele coloca nessa ação de significado, que lá na ponta, quando a gente fala de comunicação, gera algum tipo de comportamento social, algum efeito nesse sistema social, tá? Então, eu vou fazer um vídeo só sobre a ação social relacionada a um fim, que é um objetivo, a ação social relacionada a valores, que não são valores tangíveis, são valores intangíveis no campo das ideias, a ação social tradicional, que está diretamente atrelada a alguma tradição, né? Ela tem como objetivo final a propagação, a continuação de uma tradição. E a ação afetiva, ou do tipo emocional, que o significado que é dado é pela emoção que é colocada, o quanto que aquilo é importante para quem está realizando a ação. Tá bom? Para não ficar muito extenso, eu vou finalizar aqui, mas eu vou voltar e vou falar sobre cada ação e colocar exemplos para vocês terem uma noção. O que eu queria nesse primeiro vídeo é você entender qual é o objeto principal de análise da teoria sociológica de Durkheim. Através de qual recurso teórico, qual é o recurso teórico que ele utiliza para entender o todo. Então, o que a gente pode, só para fechar o raciocínio, concluir é que o indivíduo, entender os indivíduos e suas ações é fundamental para compreender a sociologia de Weber, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho e ao longo dos variados vídeos que vão vir mais pra frente, a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então, por agora é só. Até o próximo vídeo.